Eu quero trazer uma palavra para vocês, pessoal, que está no meu coração, que está lá no livro de Números, capítulo 11. Eu não vou ler todo o capítulo, que tem muitas revelações, tem muito entendimento, mas olha, você vai ver que vai ser muito forte essa mensagem. E a mensagem principal está no versículo 4. Mas eu vou começar no versículo 1. Vai ser tremendo e vai abrir os teus olhos em nome de Cristo. Então, Números, capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Aqui o povo que Deus tinha libertado da escravidão, esse povo, quando passava por dificuldade, quando passava pelo deserto, quando passava pelas adversidades, eles se queixavam contra Deus e contra Moisés. Moisés sofreu muito no seu ministério, quando libertou o povo da escravidão, sendo usado por Deus, e quando foi conduzir esse povo à terra prometida, ele passou poucas e boas. Irmãos, tem pessoas que são difíceis de lidar. Tem pessoas que são complicadas. Mas se Deus colocou em nossas mãos, nós devemos tratá-las e cuidá-las. Nós devemos cuidar delas. Nós devemos fazer o melhor em relação a elas. Porque a gente não pode deixar que a atitude daquela pessoa mude a gente, mude o caráter da gente. Nós somos levantados como Moisés com um propósito para salvar, para libertar, para operar maravilhas, para ajudar. E sabemos que tem pessoas que são ingratas e são complicadas mesmo. E depois você vai entender melhor essa mensagem. Mas guarde o seu coração, porque o próprio Deus, ele enfrenta essa ingratidão com muitas pessoas que se queixam e que se murmuram contra ele. As pessoas se levantam contra ele e começam a reclamar dele por causa das lutas, por causa das dificuldades que ela tem enfrentado. Continuando, diz que isto aqui não agradou a Deus. Isso foi mal aos ouvidos do Senhor. Todo queixume, toda murmuração contra Deus, isso irrita o Senhor. Isso é mal aos seus ouvidos. E você vai ver que a ira do Senhor se acendeu. A gente tem que guardar o coração e não tomar cuidado na realidade para não culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida, pelos problemas que surgem. Você se lembra de Jó? Jó não tinha entendimento e achava que Deus era culpado daquela situação. Mas diz a Bíblia que Jó, ele não pecou contra o Senhor, mas ele não tinha entendimento, discernimento, e não tinha a Bíblia como nós temos aqui, a palavra como nós temos. A revelação completa, porque nós vivemos o Novo Testamento. Então, os amigos de Jó não, já achavam que era ele. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você está andando e toma cuidado o que você está ouvindo de certas pessoas. Tem pessoas que vão se queixar e vão murmurar. Tem gente que não se contenta com nada, irmãos. Tem gente que quando está bem, mas quando passa por uma prova xinga Deus, fala mal de Deus, critica uma pessoa que diz que Deus ia mudar a vida dela, que Deus ia transformar, e a pessoa se levanta e fala: cadê o teu Deus? Cadê? Então, guarde o seu coração, porque olha o que diz aqui a Bíblia. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Aqueles queixumes, aquelas murmurações, chegou um momento que Deus se irou, que foi mal aos ouvidos dele, que ele incendiou, permitiu que aquele povo fosse consumido, da última parte do arraial, que uma delas era a tribo de Dan, pessoas que estavam envolvidas ali. E você vai ver o versículo 4 que eu vou chegar lá. Isso vai mexer com você. Isso aqui vai abrir os teus olhos, em nome de Jesus. E diz aqui: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor,
e o fogo se apagou. Graças a Deus, quando as pessoas se despertam para buscar a Deus e clamar pela sua misericórdia e pelo perdão. Porque muitas pessoas estão permitindo que incêndios aconteçam na sua vida por causa das murmurações. Tem que clamar ao Senhor. Claro, ali o povo foi até Moisés. Lembre-se que o povo vivia no Antigo Testamento e quem tinha o Espírito Santo só era o rei, o sacerdote e o profeta. Então o povo tinha que ter alguém que o levasse a Deus. Jesus veio e rasgou o véu. Todo mundo pode chegar diante de Deus hoje e falar com ele. Então, tem muita gente colhendo tempestades também, como Jonas, que foge do propósito de Deus. Tem muitas pessoas que, como aqui, por causa das suas murmurações e pela travessia do deserto, começa a reclamar, murmurar, aí começa a vir os incêndios, irmãos, e o incêndio começa a queimar. Mas diz mais aqui, que eu quero chegar no versículo 4, como eu disse. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Esse fogo se acendeu porque teve um motivo. E qual foi o motivo? Os queixumes e as murmurações. E Deus já estava cansado disso. Deus já não estava aguentando mais aquelas murmurações. Você já viveu perto de alguém que murmura? Você já conviveu? A pessoa reclama, murmura, se queixa. É tão ruim. Quem mora num ambiente assim, se ela não estiver ligada com Deus, irmãos, ela pode se irritar, ela pode se irar, ela pode se explodir. Por isso que é importante ela buscar a Deus, se encher do Espírito Santo. Porque senão também ela pode se contaminar, se explodir e agir como não deveria. Vai agir como Pedro, vai também cortar a orelha dos outros. Então, a gente tem que guardar o nosso coração mais uma vez. Cheguei no versículo 4, que diz assim. E o vulgo, guarde essa palavra vulgo. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram-se a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Toma cuidado com o vulgo. Quem é o vulgo? É o homem comum, é a plebe. Tem outros sinônimos, mas preste atenção nisso. O vulgo é aquelas pessoas que não tinham uma identificação social, que não pertencia a nenhum povo, vamos dizer assim. Eram pessoas estrangeiras, que não tinham nada a ver com o povo de Deus. Era uma mistura de gente que subiu da libertação dos escravos que estava lá, do povo de Deus, que subiram com eles, que não eram israelitas, não era do povo judeu, não era do povo de Deus. Esse vulgo deu um trabalho muito grande. Irmãos, toma cuidado com quem você caminha, com quem você colocou na sua vida. Toma cuidado com quem você coloca no seu barco. O mestre do navio colocou lá Jonas. Não sabia de onde ele veio, para onde ia. Depois que veio a tempestade, quando começou o navio querer quebrar, começaram a ter prejuízos, aí ele foi até Jonas saber quem ele era. Então não coloque um desconhecido, pessoas que não se identificam com você, que não faz parte do processo, que não faz parte do projeto. Esse vulgo aqui começou a ter um grande desejo, tem tradução que diz que eles tiveram uma gula. E eles, irmãos, começaram a falar, a reclamar e contaminar o povo de Deus, principalmente os mais fracos. Eles contaminaram. E diz aqui a palavra que o povo de Israel tornou a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Essas pessoas que não têm nada a ver com a gente, vai, irmãos, trazer um problema muito sério. Você deve conhecer pessoas
que alguém abriu a porta da sua casa, a porta da sua vida, essa pessoa entrou e trouxe muito problema. Começa a jogar um contra o outro, contamina, e aqui eles fizeram o povo tornar a chorar e murmurar contra Deus. Toma cuidado com essa gente que faz você ou te induz a murmurar contra o Senhor por causa dos processos da vida, por causa dos desertos da vida, por causa dos problemas que surgem. Você tem que se guardar desta pessoa e não deixar ela te influenciar. Porque o que aconteceu aqui, Deus estava cuidando desse povo, Deus estava dando alimento para esse povo, mas eles começaram a reclamar e contaminaram o povo de Deus. Eles que não tinham nada a ver com o povo de Deus, contaminaram o povo de Deus. Não coloque pessoas na sua vida. Não coloque pessoas que não se identificam com você, que não tem nada a ver com você, com a sua família, com o seu ministério. Não coloque. Em nome de Jesus, guarde o seu coração. Tem gente que entra no meio para espiar a liberdade que há em Cristo, para ficar observando o que a pessoa faz, se infiltra para querer tirar proveito de alguma situação, mas não tem compromisso com nada, não quer saber de nada, só quer saber, vem a nós o reino, e para tu nada. São esses tipos de pessoa. Vulgo era essa mistura de gente, eram estrangeiros que estavam ali no meio do povo de Deus, que contaminou a cada um deles. E o povo tornou a chorar. A Bíblia diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todo mundo que se diz crente é crente. Nem todo mundo que está na igreja é cristão. Não tem compromisso com Deus. Toma cuidado com esse vulgo. Ele não está preocupado com você, ele não está preocupado com a sua casa, com a sua família, ele quer saber dele, ele não quer saber de você. E essas pessoas querem entrar nas nossas vidas, essas pessoas querem entrar no mesmo projeto, no mesmo plano. Se você não tomar cuidado, pode vir a casa abaixo. A destruição pode acontecer. Toma cuidado. Pode destruir um ministério, pode destruir uma família, pode destruir um casamento, pode destruir um filho. Essas pessoas, os conselhos delas não são bons. Toma cuidado com o vulgo que não tem nada a ver com a sua fé, com o seu entendimento, com aquilo que Deus já te ensinou. Se aparte dessas pessoas, diz a Bíblia. Se aparte. Olha o que eles provocaram. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Sabe o que eles estão querendo dizer aqui? A gente só tem esse maná. A nossa alma está com nojo, está enfastiado desse maná. Que era o pão dos anjos. Um alimento que vinha do céu, irmãos. O melhor. Se você continuar lendo aqui, você vai ver. Que coisa séria. Tem pessoas que Deus está abençoando, está agraciando e está reclamando do pão que ela tem para comer, do alimento, da vestimenta. Tem gente que reclama, que miséria. Graças a Deus que tem um pão de cada dia. Graças a Deus que tem uma peça de roupa para vestir. Graças a Deus que tem um salário. Mas reclamam. E não se escandaliza. Até no meio do povo de Deus tem gente assim que não se contenta. E ainda mais quando passa por um processo como eles. Porque Deus tinha um propósito de colocar aquele povo na terra prometida. Mas aí, esses tipos de pessoas começam a se lembrar do passado, começam a se lembrar do Egito e diz que era melhor. O Egito tipifica o mundo, tipifica a escravidão. Eles acham que viviam melhor, mas se esqueciam do chicote. Eles acham que comiam bem, mas se esqueciam da opressão de Faraó. Tem gente assim. Então,
Se afaste dessas pessoas, você pode se prejudicar. Não tenha como inimiga, não, mas ore por ela. Essas pessoas, quando começam a se queixar, como nós vimos no versículo 1, é maus ouvidos do Senhor. Isso incendeia o Senhor, deixa ele irado. E as pessoas acabam provocando incêndios na sua vida. E diz aqui, continuando a palavra de Deus, eu vou ler do versículo 10, que diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor, olha que coisa, grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos do Senhor. Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias. Deus estava dando água para aquele povo. Aquele povo estava vivendo uma vida de milagres. Porque, olha, irmãos, imagine, no deserto, Deus fez sair da rocha água. Aquele povo estava comendo maná, o pão do céu, o melhor. Estava reclamando. E começa a chorar pelas suas famílias, se não estava faltando nada. E tem gente que é assim, que miséria, que desgraça, que vida, que sofrimento. Tem gente que é miserável, irmãos. Não agradece nem o ar que respira. E quer contaminar os outros. Eu sirvo a Deus, está vendo a minha vida como que é? E se esquece o que diz a palavra. Eu aprendi a ter a fartura, mas também a ter necessidade, a padecer necessidade. Mas ele diz, digo fraco, eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Moisés ouviu chorar, mas esse choro não era de arrependimento, era um choro de murmuração. Eles estavam preocupados com as suas famílias, sendo que tinham tudo de bom do melhor que Deus estava dando. Lembre-se, Deus estava cuidando daquele povo. Deus, olha que coisa, eles estavam vivendo uma vida de milagres. Deus estava na nuvem. Deus acompanhava aquele povo para que ele não sofresse no calor escaldante. À noite, a coluna de fogo. Olha que milagre. Fora o maná, a água e fora as derrotas dos inimigos. A proteção de Deus no deserto contra escorpiões, serpentes e outras coisas mais. Chegou o momento, Números 21, se você ler, você vai ver que Deus chegou um momento que não pôde fazer mais nada. O povo murmurou tanto que ele permitiu que as serpentes viessem e os mordessem e morreram muito. Toma cuidado com esse tipo de gente que é negativa, que é para baixo, quer levar você para baixo, quer fazer você desistir, quer fazer você ficar com raiva de Deus, esse vulgo. Ele está no meio, mas não tem compromisso. Mais uma vez, não tem como inimigo. Ore, mas não se contamine, faça como Daniel. E eu vou continuar lendo. Olha o que Moisés fala, versículo 12. Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como ao aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Chegou um momento que ele se cansou. Moisés, chegou um momento que ele abriu seu coração para Deus e disse, eu gerei esse povo, eu concebi esse povo. Por que o Senhor me trata desta forma? Imagine uma igreja assim. A pessoa murmurando direto, criticando direto, é só crítica. Critica isso, critica aquilo, critica isso, critica aquilo. Tem pessoas que é problemáticas. Na igreja não é diferente. Na igreja às vezes tem gente assim. E você precisa ter uma grande paciência. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Mas chegou um momento que ele explodiu. Ele estava chegando no limite dele. E quando a pessoa chega no limite, ela tem duas opções. Ou voltar para o lado certo, ou chutar o pau da barraca. O limite é perigoso. Quem chega no limite é um perigo. Para ele chutar o pau da barraca, é um estalar de dedo. Somente a graça de Deus para fazer a pessoa voltar e se fortalecer, respirar e continuar. As pessoas precisam entender o limite das pessoas. Não provoque quem está no limite. Quando a pessoa fala assim, eu estou no limite. A pessoa está suportando aquilo. Irmão, no limite. As forças estão acabando. A pessoa está querendo desistir porque ela chegou no limite. Pastorar rapidinho. Por isso que é importante a gente clamar a Deus.
para que a gente não venha chutar o pau da barraca. Que se chutar o pau da barraca já era. E ele diz: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Olha o ponto que ele chegou. Então me mata, Senhor. Tira a minha vida. Eu estou cansado de ver esse tipo de mal na minha vida. Eu estou cansado de ouvir esse povo murmurando no meu ouvido, se queixando contra mim, chorando, murmurando, reclamando. Eu estou cansado. Eu estou falando de um homem chamado Moisés. E você conhece muito bem a história de Moisés. Quem foi Moisés? Se Moisés passou por isso, irmãos, que viu a Deus face a face. Ele viu a Deus face a face, diz a Bíblia. Imagine nós, irmãos. Imagine nós. Se não for a graça do Senhor sobre nós, às vezes as nossas decisões não seriam legais. Deus vem com aquele amor, nos envolve e a gente permanece. Às vezes a pessoa está ali sofrendo calado. Mas é bom desabafar com Deus. Ou com alguém de confiança, abrir o coração. Ele chegou o momento que ele desabafou e falou com o Senhor. Ele falou: Senhor, onde eu teria carne para essa multidão de gente? Eles estavam reclamando. E Deus deu carne para eles. Depois vocês leiam todo aqui o texto. Deus ainda separou 70 pessoas para ajudar Moisés. Isso é uma outra mensagem. Mas ele falou: mata, tira a minha vida, eu estou cansado, eu não aguento mais. Talvez você está assim. Talvez você não está aguentando mais. Talvez você está no seu limite. Mas eu quero te dizer que há esperança no Senhor. Busca Deus. Busca o socorro de Deus. Busca a graça de Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te renovar, vai restaurar as tuas forças. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe o seu limite. Deus não deixa você passar por uma prova que você não possa suportar. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe as tuas forças. Ele não vai dar um peso que você não possa carregar. Talvez você está aí no limite, mas Deus está falando com você. Ele quer te renovar, quer te restaurar. Eu sei que não é fácil às vezes, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo muitas coisas. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle da situação. Deus acabou atendendo Moisés, mostrou o poder dele para aquele povo. E diz aqui que eu vou finalizar, versículo 34, quando eles estavam comendo. Eu vou ler o versículo 32, só para você entender. Quando Deus mandou as codornizes a carne. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Você lembra do povo que teve o desejo? Versículo 4. O vulgo, que são aquelas pessoas que não se identificam com ninguém. São aquelas pessoas que estão envolvidas no meio de pessoas que não tem nada a ver com elas, mas querem estar ali. O vulgo é uma mistura de gente. Toma cuidado. O vulgo não é fiel a Deus. O vulgo não tem compromisso com Deus. O vulgo não tinha parte com aquele povo, com aquela igreja. Por que carregaram? Eles foram muito inocentes ali, de carregar essas pessoas com eles, de levar essas pessoas com eles. E por causa deles, além deles morrerem, eles fez com que muitos também morressem. Porque eles contaminaram muitos.
infelizmente. Olha quem você está carregando na sua vida. Veja se não é um buraco para você. Veja se não é um atraso para você. Olha essa amizade. Olha essa pessoa que você colocou nos seus negócios, na sua empresa, na sua casa, no seu ministério. Toma cuidado. A Bíblia diz que o fogo do Senhor se acendeu em Levítico capítulo 10, por causa de Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, porque entraram na tenda da congregação embriagados e ofereceram fogo estranho. Toma cuidado. Tem pessoas que querem fazer a gente desistir ainda, se levantar contra Deus. Nós vamos passar pelos desertos e é Deus que leva. Quando é Deus que leva, é porque tem uma terra prometida. Ele está no controle, ele vai guardar e vai proteger. Aquele povo andou 40 anos no deserto, não faltou nada para eles. Viveram uma vida de milagres. Nem as vestes, nem os sapatos envelheceram. Deus cuidou deles. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Guarde o seu coração do vulgo, das pessoas estrangeiras, das pessoas estranhas, que não tem nada a ver com você. E você é inteligente. Deus mostra. Então não deixe que isso te perturbe. Chegou no limite, como Moisés? Fala com Deus. Desabafe. Abre o seu coração. Porque quando você chega no limite, você pode chutar o pau da barraca. E pode vir tudo abaixo. Então ora ao Senhor. Deus é contigo. Eu quero fazer uma oração. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você puder fechar os teus olhos, onde você está, Deus vai te alcançar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho a Ti nesta hora, juntamente orar com os meus irmãos, depois dessa palavra inspirada. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, porque nem todos estão conosco, nem todos têm a mesma fé, nem todos têm a mesma afinidade, nem todos têm o mesmo compromisso, nem todos fazem parte do projeto. Então nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa enxergar. Assim como Neemias, quando o Senhor mostrava para ele sabia que não era o Senhor quem o enviara. Aquele povo, Pai, que o Senhor libertou, levou, permitiu aquela mistura de gente, de pessoas estranhas que não tinha nada a ver, Deus, com o teu povo. E subiram juntos e contaminaram aquele povo, fizeram aquele povo murmurar. Meu Deus, que tristeza. Eu sei que o Senhor ama a todos, mas o Senhor diz que nós devemos fugir da aparência do mal. O Senhor diz na tua palavra que nós devemos tomar cuidado, meu Deus, com aquilo que ouvimos. Em nome de Jesus, que a gente não deve se envolver com as obras infrutuosas das trevas. A tua palavra diz isso, que a gente não deve se comunicar com elas. Então nos dê discernimento e nos livre dessas pessoas, meu Deus querido, mas as abençoe, salve elas. Mas nos livre, Pai, para que não sejamos pegos de surpresa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, e venha nos livrar do mal, das tentações, em nome de Jesus. Peço a Ti para essa pessoa que está no limite dela, Pai, que ela venha tomar a decisão certa. Eu sei que ela vai falar contigo, vai abrir o coração, vai jogar para fora, ou com alguém de confiança. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor abençoe essa vida e fortaleça ela com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua unção. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Oh, glória a Deus!